fiquei grávida da minha filha, eu já tinha decidido que eu queria mudar, eu queria viver de forma totalmente diferente do que eu tinha vivido a minha vida toda. Que era balada, encher a cara, fumava cigarro, namorava, ia morar junto, não dava certo, terminava. Então, assim, minha vida era assim. E muito fácil, né? Porque as coisas pra mim eram fáceis. Assim, eu ganhava dinheiro, eu ganhava bem, Na época que você era DJ ainda, né? Eu trabalhava com moda e fui DJ também. Enfim, as portas se abriam muito fácil pra mim. Sempre se abriram, né? E então as coisas eram muito fáceis nesse sentido. Então eu ia indo. Mas quando eu fiquei grávida, eu falei, não, eu vou agora ter uma vida normal. Eu não tinha rotina. Eu resolvi, falei, não, agora eu vou começar a acordar cedo, dormir cedo, né? E tudo foi calhando, né? Então aí o Dória me contratou e fui trabalhar com ele e tal. Aí eu consegui já mudar minha vida no sentido de ter uma rotina, de não encher a cara numa terça-feira à tarde, esse tipo de coisa. Então minha vida começou a ter mais ordem. Ela era muito desordenada antes. E aí quando veio a pandemia, então assim, eu já estava um pouco mais ligada, né, de que assim existia uma vida digna e uma vida certa a se viver e que ela nada tinha a ver com o que eu vivia antes. Isso pra mim já ficou claro quando a minha filha nasceu, assim, muito claro. Eu falei assim, não, se alguém quer ser uma boa mãe, um bom pai, não tem como ter aquela vida que eu tinha, sabe? Não tem como. Então, isso com certeza foi o primeiro... Aí você parou de beber, parou de fumar, começou a ter cigarro, rotina. assim, quando eu descobri que eu tava grávida, apaguei o cigarro e nunca mais acendi, assim. Nunca mais, nunca mais. Nossa. Nunca mais. Uma mudança brusca, né? Eu sou meio assim, ela é intensa, né? Tipo, você sabe aquela frase de piriguete? Ela é intensa. Quando eu decido, eu demoro muito pra decidir alguma coisa, mas quando eu decido, eu faço, assim, eu cumpro, sabe? E dizem que é uma característica do melancólico, né? Falam que teoricamente eu sou melancólica. E aí, enfim, e aí quando chegou a pandemia, eu já tinha mudado de vida, tinha terminado já com o pai da minha filha, era separada do pai dela, que era algo que eu não queria, então assim, eu não gostava da ideia de ter uma filha, sendo que eu não fosse casada com o pai dela. Então assim, por mais que eu fosse vida louca, na minha cabeça, eu ainda achava que o certo era se casar e ter um filho. Porque é o certo, né? Acho que o nosso instinto, né? Nossa natureza grita por isso, né? É uma vida, um casamento, né? Monogâmico e criando seus filhos. Então, isso eu ainda tinha. Então, quando eu me separei, pra mim foi assim, puxa, falhei, né? Primeira vez que eu tento fazer as coisas certas na minha vida, e aí eu já falhei pela separação. Não que eu acho que foi errado eu ter me separado, mas assim, foi errado, poxa, podia ter sido de outra forma, podia, sei lá, ter feito as coisas de outro jeito. E casado com... Enfim. Epa! Não. O que eu quero dizer é assim... eu não quero que as pessoas entendam que com isso eu estou dizendo que eu me arrependo de ter me separado. Uhum. Primeiro porque eu nunca fui casada, a gente só morava junto. É que pra cabeça paganizada que eu tinha, morar junto era um casamento. Né? Hoje eu tenho uma concepção completamente diferente, porque a gente conhece o matrimônio. Uhum. Então, pra mim, morar junto era um casamento. E aí, então, como eu disse, pra mim ainda o certo era se casar, morar junto, se casar, ter filho, não. E aí, isso foi a primeira coisa que eu falei assim, poxa, aí eu já comecei a entrar numa busca um pouco mais profunda. Poxa, mas por que eu errei tanto assim? Não no sentido, tipo assim, fui eu que quis terminar isso, assim, o pai da minha filha tá careca de falar isso sempre. Não, a Pietra que quis terminar, eu não queria e tal. Então, assim, como é que eu cheguei nisso, né? E aí já começou uma busca meio... Eu falei assim, poxa, como é que eu faço para ter uma vida normal? Acho que o começo foi isso. Chegamos num ponto aqui que eu nunca tinha pensado antes. Acho que meu início foi assim, o que eu preciso fazer para ter uma vida normal? E aí, depois da separação, aí logo em seguida chegou a pandemia, foi um momento mais reflexivo ainda, porque eu estava com a minha filha, estava separada do pai dela já há vários meses, e eu queria saber ainda o que eu fazer para ter uma vida normal. E aí, no momento que eu tinha saído do emprego, tinha sido mandada embora, e na pandemia que enfim, eu falei, o que eu vou fazer? E aí, eu lembro que os amigos que eu tinha ainda na época, era muito o pessoal da noite de São Paulo. Então, o pessoal era aquela coisa, fazer festa clandestina escondida, o pessoal se reunia pra encher a cara, pra fumar, pra sei lá o quê. Só que eu, cara, tipo, eu falava, Você já era mãe, né? Eu já era mãe. Não tinha mais... Existia muita mãe fazendo isso, mas assim, eu olhava e falava assim, cara... Caramba. Só que eram os amigos que eu tinha. Então, assim, eu falava, isso tá muito errado, cara. Tipo... Eu não, longe de ser essas neuróticas que não colocavam o pé pra fora de casa, longe disso. Mas eu começava a falar assim, não, isso tá errado, cara, eu não quero voltar pra essa vida, não vou. E aí, quando a Vivian, que depois se tornou minha melhor amiga, assim, né, me chamou pra estudar a Bíblia com ela,
eu comecei aí, e aí sim, eu tive contato com mulheres que eram mães, que eram cristãs, né, evangélicas, claro. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente, e pra mim foi tipo, cara, aquilo foi meio que assim, meu, é isso que eu preciso, sabe? É isso que eu quero buscar. E eu via todas essas mulheres, claro, nenhuma delas tinha a vida perfeita, eram 3 ou 4. Pelo contrário, todas tinham muitos problemas. Só que a forma como elas lidavam com os problemas, a forma como elas lidavam com a maternidade, era algo que era muito distoante de tudo que eu conhecia da galera da noite, entendeu? Que estava preocupada em encher a cara. E aí eu falei, não, é isso, então deixa eu tentar buscar isso aí. E aí comecei a frequentar esse estudo bíblico. A Vivian passou a ser meio que minha diretora espiritual, assim, então ela me aconselhava. Aham. Aí eu passei por um período, assim, de um longo deserto no sentido, assim, abrir mão de todas as amizades, costumes e tal. Mas você chegou a ter alguma angústia nesse período, até a busca e o encontro do que você estava realmente querendo e tal? Tive nesse período, na pandemia, sim, eu fiquei assim, 1 ano praticamente só com a Vivian de amiga. A Vivian e ela é uma pessoa maravilhosa, ela continua evangélica, crente. Tenho certeza que ela todo dia, em nome de Jesus, pede que eu volte a ser crente, que ela me ama e eu amo ela. Mas a Vivian, nessa época, era a única pessoa que eu conversava. E claro, por mais que ela seja uma pessoa maravilhosa, uma mulher cristã de verdade e tudo, mas a transição, pra mim, não foi simples. Tipo, a minha vida foi uma mudança muito radical. Beleza que, assim, inicialmente eu fiquei quase 2 anos trabalhando no governo, já tinha mudado um pouco, mas eram 20 anos de muita coisa oposta que eu tinha vivido, entendeu? Então, assim, eu ainda... E aí, assim, foi passando o tempo, mas eu lembro que, assim, sexta-feira à noite, por exemplo, aí as pessoas paravam de me ligar, porque eu comecei a postava trecho da Bíblia, aí eu comecei a fazer um programa com a Vivian. Ainda existe isso no YouTube, eu acho. O programa chamava Acorda pra Vida. Hoje a Vivian faz ele sozinho. Ela faz sozinha. E era sobre... era uma pregaçãozinha de manhã, segunda a sexta. Ela ainda faz até hoje. E a gente falava sobre a Bíblia e tal. Então a minha vida virou isso, entendeu? Mas assim, já era muito mais próximo do que eu achava que era o ideal. Que é acordar cedo, fazer o esporte, cuidar da alimentação, educar minha filha, estudar a Bíblia e dormir. E dormir cedo, sabe? Ter uma vida normal. Então a Vivian foi uma grande peça, assim, que Deus colocou na minha vida certamente para me direcionar nesse sentido, inicialmente. Porque se naquela época chegasse um católico direito, e falasse, olha, você vai ter que fazer isso, eu ia falar, você tá de piada. Não, isso aí é piada, isso aí é pegadinha, cadê a câmera? Então, eu acho que foi um excelente passo, assim. Mas, o que eu falei, sexta-feira à noite, o pessoal não me ligava mais para chamar para ir pra baladinha clandestina. Sábado, o pessoal não me chamava mais pro almoção rave. Entendeu? Eu via lá no Instagram, almoção todo rave. mundo... O pessoal começa a almoçar 2 horas da tarde e só para 10 da noite. E vai até de madrugada, E eu via no Instagram todo mundo, brinde aqui, brinde ali. Amigo nosso tinha restaurante, ele fechava o restaurante só pros amigos. Isso ainda na pandemia. E as pessoas já não... Então, eu passei por um período de deserto, ainda falei assim, poxa, eu entendia que esse era o certo, que a minha postura era certa, mas ainda doía, sabe? Demorou muito pra eu adquirir a maturidade. Mas é um processo doloroso, é verdade. Você não vê ninguém. Você não vê ninguém. E todo mundo que você conhece, que você dá uma breve olhada assim, tá tendo uma vida que exatamente, tipo assim, putz, não tem como eu estar lá. Não tem como viver isso mais. Exatamente. E aí, e até tive namorado nessa época, né? Comecei a namorar um menino super bom também, mas que não era cristão, né? Não tinha como, assim, fiquei pouco tempo com ele, a gente terminou. E, que mais? Aí depois já passa um tempo, acaba a pandemia, eu já tô um pouco mais fortalecida, em vários sentidos, mais madura, um pouco mais segura. E o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa. Assim, é uma história... Apesar de ser um espaço, sei lá, de 4 anos, assim, mas aconteceu muita coisa. Esse espaço, meu pai morreu. Enfim, teve a pandemia, muita coisa. Mas aí o que aconteceu? Como eu ainda falava muito sobre feminismo na internet, uma vez o Guilherme Freire, que na época eu não conhecia, me chamou pra fazer lá na Brasil Paralelo, me chamaram pra fazer um podcast sobre as princesas da Disney, o feminismo e tal. E aí eu e a Mari Brito. E a Mari eu conhecia já da época que da militância política, de trás. Eu falei, poxa, que legal. E aí, quando eu fui fazer esse podcast, tipo, e o Guilherme Freire, ele já veio aqui, né? Já, 2 vezes. E aí ele tava falando e falava,
Falei, meu, que cara inteligente esse aí. E a Mari também. A Mari tinha dado, parece um gap na vida dela, no discurso, em tudo, porque ela tava outra mulher e ela tinha acabado de se converter ao catolicismo. E eles falavam coisas que, assim, eu falava, cara, é verdade. Tipo assim, eles deram um banho. Talvez as pessoas não percebam isso vendo o podcast, mas eu percebo muito. Porque a minha sensação na hora era assim, nossa, cara, como eu sou ignorante, eu não sei nada. Eu queria entender disso. até agora por que esse programa não foi pra frente. Porque ele saiu da BP. Não, mas continuava. Ah, mas o Guilherme era o Guilherme, não tem. Aquele programa sem Não, Guilherme. eu entendo. E o Guilherme manja muito de cultura pop. Ele conhece o programa filmes, era o Guilherme. diretores, ele conhece. Mas, sei lá, só falei assim, meu, chama outra pessoa, coloca mais pessoas ali pra conversar. Era um programa interessante, era um bate-papo descontraído e dentro uma pauta do... pop, né, da cultura pop, era super legal. Importante. Porque assim, enfim, o YouTube precisa de pessoas falando sobre muita coisa, né? E hoje em dia eu sinto que a BP tá meio nesse negócio mais política e uma pautazinha aqui. Eu acho que depende ali. da época, eles focam mais na política. Acho que, tipo, ano eleitoral eles devem focar mais na política, entendeu? Eu acho, a impressão que eu tenho. Mas enfim, só um comentário, porque era muito bom. Era muito legal, era muito bom. Gostou desse corte e não quer perder nada do canal mais Red Pill do Brasil? Já se inscreve aqui no Redcast e pega a visão.